Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o seu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, essa leitura do livro dos Reis mostra mais uma disputa de poder, quando a avó, imaginem, a avó dos filhos que seriam do rei, os herdeiros do rei, perdeu o filho, perdeu seu filho, né, o pai dos meninos. Ela manda matar os netos, para que todo o poder fique com ela. Que coisa, hein? E aqui sempre tem uma história de alguém que salva um dos netos, que escondeu, né? Nós temos aqui a irmã de Ocosias, que pegou um dos sobrinhos, escondeu até que ele ficasse mais velho, e depois apresentou ao sacerdote. E esse sacerdote foi quem ungiu esse novo rei. E tirou Atalia, que é ou Atalha, que era a maldosa. Aqui tem algumas coisas que a gente pode trazer para o nosso dia. Claro que isso aqui já é uma prefiguração de Cristo, né? Moisés também foi escondido para não morrer. Cristo foi levado para o Egito. Então sempre Deus está ungindo, pondo a mão nos seus eleitos, protegendo de todo mal para uma missão. Mas também interessante é que o sacerdote unge o rei. Aqui é importante entender que as autoridades civis não são para serem separadas da sua fé. Isso que acontece hoje é um crime, uma aberração contra o Criador. Um monte de gente de autoridade civil que trabalha o tempo inteiro contra os valores morais. A função da autoridade civil é preparar o bem comum, o bem, a sociedade, para que todo cidadão tenha a possibilidade de ser virtuoso. Como é que você consegue a virtude? Tendo liberdade. Você tem que ter liberdade para colocar a virtude em prática. E o que está acontecendo hoje é cada vez mais filhos do demônio, inclusive judiciário, que interferem. Hoje uma escola não pode ensinar a Bíblia, religião, mas pode ensinar um monte de pouca vergonhice. E o judiciário, não grande parte deles, tem muita gente boa, mas tem umas parte que é assustador, como são imorais. Não fecham os olhos para quando ensinam imoralidades na escola e depois entram com processo. Um processo por ter ensinado Bíblia, por ter falado de Deus na escola. Isso é crime, né? É um absurdo. Uma coisa absurda que nós estamos vivendo hoje. Isso é assustador, satânico, demoníaco. E não adianta, porque todas essas autoridades civis que se acham, um dia morrerão. E aí vocês vão ver, canalhas, o que é, na hora da morte, um desespero, que ninguém mais, não existe mais nada que vão salvar vocês, a não ser a condenação eterna, se não se converterem antes. Isso é um absurdo que está acontecendo na sociedade hoje. Cada vez mais nós temos que lutar para ter a liberdade. Por que a igreja nunca luta para ter leis civis para obrigar a ir na missa? Apesar da igreja falar que se falta a missa é pecado grave. Por quê? Porque precisa ser virtuoso. Para ser virtuoso você tem que vir à missa livremente. Não pode ter lei que obriga você à missa.
E é essa liberdade, a virtude, que a igreja luta para toda a sociedade. Cada um deve optar pelo bem através da formação moral, né? Através da formação moral. Isso sim é lutar pelo bem. Autoridades civis são como nós, serão mais cedo ou mais tarde comida de vermes. Tenham humildade com o Criador, respeitem o Criador. Vocês não controlam nem o corpo de vocês, nada. Veja a história de todos os de autoridades civis que foram canalhas. Como é que foi a morte deles? Uma morte sozinhos, sofrida, abandonados, sem esperança. E olha que vocês ainda não podem ver o que vai acontecer depois da morte. Que aí sim é onde chora e a mãe não ouve. E nós temos também aqui no Evangelho essa questão de juntar tesouro no céu. Juntar tesouro no céu. Aqui, o que está dizendo Deus? Que nós estamos aqui hoje para o céu. E que tudo que nós fazemos aqui terá consequências para o céu. Existe um galardão no céu. Esse tempo nosso aqui é um tempo de prova. É um tempo que nós temos sendo provados. A cada momento, Deus está olhando o que você opta na sua vida. O egoísmo, a vaidade, o amor a si próprio, ou a doação, a entrega, o amor a Deus e ao próximo. Esse tempo que nós temos é um tempo precioso, que nós deveremos lutar para servir os demais. Para servir, né? Eu sou um privilegiado, porque apesar de eu ser miserável, apesar de toda a minha história, a vida sacerdotal obriga que eu esteja o tempo inteiro servindo gratuitamente. Obriga. A única forma que eu tenho para fugir disso é largar o sacerdócio, né? Só que tem muita gente que não tem esse privilégio de ser obrigado a servir. E aí se perde completamente. Eu vou cuidar de mim, eu quero passear, eu não quero mais, ninguém dá moral para mim. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Cuidar de você, criatura, é você cuidar dos outros. Porque a sua alma ficará muito mais plena, muito mais bela, muito mais brilhante. O seu tesouro no céu será muito maior. Quanto mais você pensa só em você aqui, mais escura a sua alma é. Menos você tem possibilidade até de ir para o céu. Essa é a questão. Isso que Jesus está dizendo. Que nós estamos aqui para preparar a vida eterna. A vida eterna. E olha que Jesus já sabia que de vez em quando ia cair um cara igual eu para servir. Que às vezes murmura, fica lá, mas depois vai lá e faz, né? Jesus não disse? Um fala que vai e depois não vai. O outro diz não, não, não e depois vai. E ele diz, o último está justificado. Enquanto eu estiver no sacerdócio, mesmo que eu estou lá reclamando, essa preguiça, levanta, ele vai ficar rindo. Tá bom, mas está indo, né? O problema é o dia que largar de ir. Vai igual os cachorrinhos, pata travada, vai. Agora, o que você tem que fazer? Criar um ambiente seu que te obriga a servir. Participar de pastorais aqui, participar de movimentos voluntários, ir lá no Araújo Jorge, não sei onde mais, ajudar a CCI, ajudar lá voluntário nos meninos deficientes. Você tem que criar um ambiente que te faça servir, porque senão você vai se perder, né? Você vai se perder. Essa é a chave para nós vivermos bem nesse mundo. A ideia de que estamos criando sempre um momento para o céu. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Se o teu olho é sadio, todo o seu corpo ficará iluminado. Também nós temos a questão da concupiscência dos olhos, né? O prazer da carne e o orgulho. As coisas que fazem o homem se perder.
O olho é a porta para a imaginação. O demônio, sabendo disso, cria não, porque a internet pode ser usada para muita coisa boa, mas usa a internet para encher de imagens sensuais, né? Principalmente na parte. E isso destruiu muita gente e destrói. É muito difícil hoje educar os olhos. Muito difícil. É a porta para todos. Então aqui Jesus está falando para a gente tomar cuidado. Nós somos fracos. Não brinquem com a tentação. São José Maria Escrivá dizia: diante da tentação, seja corajoso, corra. Uma coisa, na verdade, ele diz uma coisa, porque para você correr da tentação, você tem que ser corajoso. Não é? Então, diante da tentação, corra, não tire os olhos. Isso pode levar a um adultério. Você ficar olhando alguém que você foi seduzido, né? Pela beleza ou pelo jeito. Tire os olhos. Não fique na internet. Não fique, né, com os olhos em coisas sensuais, coisas que vão te depois entrar no imaginário e ficar te tentando o tempo inteiro. Então, a concupiscência dos olhos tem um poder inimaginável. Nesse momento, além da oração, principalmente da graça, da adoração, nós precisamos ter a humildade de correr da tentação. Então é isso. Vamos pedir também, pela intercessão, que Nossa Senhora nos dê essa graça. A graça de sermos humildes, né? De buscar um tesouro no céu no serviço, como ela que estava grávida de 3 meses, caminhou sei lá quantos quilômetros para visitar Isabel, para servi-la, né? E também vamos pedir que Nossa Senhora interceda pelas autoridades civis do Brasil e do mundo, para que caiam em si, para que ponham o espelho na frente do rosto, pelo amor de Deus, antes que seja tarde demais.